pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de The Acolyte, dessa vez terceiro episódio da primeira temporada, Destiny, Destino. E esse episódio vai ser um flashback, ou seja, ele se passa 16 anos antes dos eventos da série, né? E nós vamos estar em Brandok, no ano de 148 BBY. Lá nós vemos a pequena Osha, né? Ela tá de frente para uma árvore de bunta, olhando, né, tentando segurar alguns insetos voadores com a força. Então a Mei chega, né, fica segurando assim até a Osha pedir para que ela pare. E aí ela pergunta por que a Osha sempre, ela pergunta por que a Mei sempre tem essas tendências meio vingativas e tal. Mas a Mei rebate perguntando por que ela vive fugindo. E a Osha revela que ela não quer fazer a cerimônia de ascensão. Só que de qualquer forma elas vão para um bosque, né? E elas fazem aquela rima das duas, tipo, nascidas como uma, mas somos duas e tal, essas coisas. A gente viu essa rima, se não me engano, no primeiro episódio da série. E aí, né, elas são encontradas por essa Zabrak aqui, que é a mãe Coral. E a mãe Coral tá preocupada, porque elas duas não estão na fortaleza, né, dizendo que esse lugar não é seguro e leva as duas de volta. Sem perceber que de trás de uma árvore elas estão sendo espiadas por um jovem mestre Sol. E aí, né, tem a abertura normal. Elas voltam para a fortaleza, as gêmeas querem comer, né, um docinho lá, mas a Coral não deixa. Então é quando chega, né, a mãe Aniceia, a mãe das gêmeas, né? E aí ela diz que elas podem comer, descansar, porque mais tarde vai ter a cerimônia, né, da ascensão. E as meninas vão brincar, vão para uma sala de treino, enquanto a Aniceia e a Coral vão conversar, né? A Coral tá preocupada porque, poxa, a Osha vive, né, desafiando, fugindo por aí e pode ser perigoso. Mas a Aniceia acha que não, esse planeta é seguro pro coven delas e, poxa, a Osha é só uma criancinha, né? Mas mesmo assim, elas vão para a sala de treinamento e ela começa a falar um pouco sobre o fio que tece, né, o destino. E alguns podem chamar esse fio de força e tal. Só que esse fio é mais uma crença desse Coven em comparação a como a força é uma crença, né, para os Jedi. E nós também temos vários outros culturas e grupos, né, que também têm suas crenças em Star Wars. Mas enfim, basicamente ela acredita que se puxarem o fio, o destino muda, algo do tipo. E ela fala que hoje as meninas, né, não vão só receber o poder de uma ou o poder de duas, mas sim o poder de muitas. Enquanto ela vai fazer essa demonstração, né, usando poderes, as irmãs estão distraídas, brincando com a fruta que a Osha pegou. Mas enfim, ela diz, elas começam a brigar, discutir, porque não estão prestando atenção, querem jogar a culpa uma na outra. E aí a Aniceia vai, né, para usar o poder lá para atacar as duas, mas a Mei consegue defender e recebe um ótimo elogio. Enquanto a Coral, né, dá um sermão na Osha. Só que aí, antes que ela possa continuar, ela meio que sente alguma coisa, né, e manda as gêmeas irem pro quarto com a Aniceia. E lá a Osha revela que, tipo, ela não quer fazer a cerimônia da ascensão, pois ela não quer ser uma bruxa. E aí a Mei começa a discutir com a Osha e tal. E a Alice diz, não, calma, gente. Olha, ela pede para as duas darem a mão e diz, olha, vocês são irmãs, vocês são gêmeas, vocês estavam unidas pelo destino antes mesmo de nascerem. Eu sei que você tá com medo, né? Mas a cerimônia mesmo de ascensão é sobre andar através do medo. Você deve sacrificar uma parte de si mesma, né? E aí, beleza. Ela fala que não é isso que ela quer outra coisa. Olha, você acha isso porque você ainda é jovem, né? Mas quando você crescer, você pode querer uma coisa diferente. E pense bem, a galáxia não é um lugar que acolhe mulheres como nós. Vocês duas são especiais, eu quero que continuem assim. E aí, né, elas se abraçam. Corta a cena, nós vemos as gêmeas sendo preparadas para a cerimônia, né? A Osha tá desenhando alguma coisa num caderno. A May quer ver, mas ela não deixa, né? Porque ela quer ter os próprios segredos, as próprias coisas. E ela até fala pra May que elas não são iguais, né? Ela diz, você nunca se perguntou o que é que existe fora de Brandok? Mas a May diz que não, pois tudo que ela precisa está ali.
Então é quando a cerimônia se inicia, né? O Coven lá começa a falar o poder de uma, o poder de duas, o poder de muitas. Elas ficam repetindo isso, porque, bom, elas foram exiladas e alguns poderiam ver essas práticas delas como proibidas, né? Como coisas escusas. Mas elas estão fazendo essa cerimônia pela primeira vez, né, desde o exílio, pois elas acham que estão seguras. Então, as gêmeas chegam, né? A mãe Nicea dá um discurso dizendo que o fio amarra ninguém pode separar, né? Desfazer. Então é revelado o nome completo da May, que é Mayho Aniceia. A própria mãe pergunta, né? Se ela jura que vai proteger e continuar o destino, o legado desse povo mesmo após a morte dela. A May faz o juramento e ganha uma marca na testa, né? Inclusive a mesma marca que a Indara reconhece lá no primeiro episódio, mas enfim, isso não vamos falar agora. E aí está na vez da May, que o nome, ou melhor, a May Ho já foi, né? E agora está na vez da Osha, que o nome completo dela também foi revelado, que é Verosha Aniceia. Ela hesita, mas também faz o juramento, só que antes que a mãe Aniceia possa colocar a marca na testa da Osha, a cerimônia é interrompida por duas bruxas do Coven que informam que os Jedi meio que chegaram na plataforma, né? Elas tentam esconder as gêmeas, e aí é quando nós vemos o Sol, o Kelnaka, a Indara e o padawan dela, Torbin. E tipo, eles vieram ali, né? Porque eles meio que estão suspeitando. Tipo, eles primeiro dizem que achavam que esse planeta era desabitado. A mãe Aniceia responde meio descrente, né, quanto a isso, dizendo: ah, os Jedi não sentiram que tinha vida aqui. Mas enfim, eles estão com suspeita de que esse Coven está treinando crianças. E, como elas sabem, né, a República, isso não vai bem com o que a República permite. Só que a mãe Aniceia diz que eles não fazem parte da República, né? Elas não fazem parte da República, o governo dela. Então o Sol nota meio que um reflexo, né, dourado na roupa da Osha e diz que tá tudo bem, que as crianças podem sair. E aí, ok. A Osha aparece, né, se apresenta para o Sol e ele pergunta, né, se podem conhecer a irmã dela. E aí a própria Indara também pergunta isso. Então a May aparece e o Sol vê, né, a marca na testa dela e diz que não estava ali de manhã, o que faz com que as bruxas do Coven fiquem desconfiadas, dizendo: ah, vocês estavam nos espionando, vocês querem levar nossas crianças, né? E o Sol diz: não, a gente não leva crianças. Tipo, fica meio que um desespero ali. O Sol pega o sabre de luz dele, ainda acha que ele vai atacar, só que não. Ele entrega o sabre dele pra Osha, né? E meio que faz uma proposta: olha, nós somos Jedi e achamos que você possa se tornar uma no futuro. Você tem potencial. Gostaria de passar por um teste para saber se você é habilitada ou não para se tornar uma Jedi? A Osha aceita, né? E nesse momento o Torben é afetado por magia negra lá, feita pela mãe Aniseia, e ela manda eles saírem dali, né? Só que a própria Osha diz: não, mãe, me dá uma chance de eu mostrar para eles o que a senhora me ensinou, por favor. E aí a mestra Indara diz: olha, vocês sabem que nós temos, né, o direito de testar possíveis crianças sensitivas à força. Mas, claro, com sua permissão. Então, a mãe Aniceia permite, né, e diz que a Osha será escoltada ao meio-dia até o acampamento do Jedi, mas o Sol quer que ambas sejam testadas, tanto a Osha quanto a May. E aí, a Aniceia pensa um pouco e permite. Então, ela solta o Torben, né, e convoca uma reunião lá com o Coven dela, exceto as meninas, olha, as meninas não estão mais ali. Todas estão muito preocupadas, algumas até sugerem matar os Jedi, só que isso ia chamar a atenção da República. A Coral diz: ah, mas são só 4, não vão dar falta por eles. Mas a própria NC diz: não, a gente deve deixá-las fazendo o teste. Ela: não, eu carreguei essas crianças, eu carreguei ela. E fui eu que criei, quem as criou, né? Então a Coral diz: ah, e o que acontece se os Jedi descobrirem como vocês criaram, como você as criou, né?
Então a gente tem um caso bem semelhante ao Anakin, porque ele realmente não teve um pai, ele meio que foi criado pela força, né, e colocado lá, né, e gerado pela Shmi. Então aqui nós vemos que a mãe Aniceia manipulou a força, né, o fio, para criar as gêmeas, de alguma forma, e quem fez a gestação foi a Coral, pelo que a gente entendeu, né. Mas enfim, elas ficam debatendo, porque só tem duas formas, né? Dois resultados. Ou as meninas passam no teste, ou não. E se elas passarem, elas serão levadas embora. Então elas têm a ideia, né, das meninas falharem de propósito. A Osha fica meio assim, né? Meio receosa, mas a May diz, olha, é uma boa. A própria Aniceia fala, olha, eu não sei o que eles vão lhe perguntar, mas olha, o que vocês sentirem no coração falem o completo oposto. Mintam, tá bom? E tipo, fica um debate entre a Mei e a Osha, porque a Mei acha que os Jedi são do mal e a Osha acha que eles são do bem. Só que a própria NC diz, não, não é sobre bem e mal, é sobre poder e quem é capaz de controlá-lo, né? Mas enfim, chega a hora, as gêmeas são levadas até o acampamento Jedi, né? Que é nada mais nada menos do que um valezinho onde eles pousaram a nave. O Kelnaka tá lá fazendo reparos no speeder. A Osha fica curiosa, né? Vai dar uma olhada enquanto a Mei é a primeira a passar pelo teste. Mas antes delas se separarem, né? A Mei faz a Osha prometer que vai mentir. E ok, né? A Mei passa pelo teste, a gente não vê o teste. Chega a vez da Osha que entra na nave. Ela tá falando com o Torben, né? Pergunta se todos os Jedi ganham um sabre de luz. E ele diz, bom, com um tempo, né, e treinamento, sim. Então ele tira uma amostra de sangue dela, provavelmente para medir a contagem de midichlorians, né? E ela vai até um canto lá da nave onde estão a Indara e o Sol. E eles fazem um teste bem semelhante ao que nós vimos o Anakin fazer perante ao Conselho lá em Ameaça Fantasma. Eles ficam com um aparelho segurando assim, eles estão vendo a imagem, a criança não. E a imagem é de um Loth-gato, né? Mas a Osha diz que o que ela tá vendo é outra coisa. Ela não fala um Loth-gato, no caso. Então, o Sol mente e diz, muito bem, você acertou. Então passa para uma próxima imagem, que é de uma estação espacial. A Osha fala que é uma montanha, né? Ele mente de novo, dizendo que ela acertou. Ela, não, mas isso não é uma montanha. E aí ele pega ela na mentira. Ele questiona, ué, alguém te pediu para falhar nesse teste? E ela fica meio assim, né? E o Sol se aproxima da Osha e diz, olha, o que você realmente quer? Ela fica meio confusa, né? E o Sol revela que ele fez esse mesmo teste quando ele tinha 4 anos. Ele sabia que ele era diferente da família dele, que ele era especial, né? E ele vê a mesma coisa na Osha. Ele também estava com medo, mas ele encontrou outros como ele. Então a Osha diz, peraí, outras crianças, eles sim, têm milhares como nós. Mas você deve ter a coragem de dizer o que você quer. Então a Osha diz que ela quer ser uma Jedi. E aí o Sol fala, olha, então você tem que ter a coragem para falar a verdade. A Osha continua o teste lá com a Indara e o Sol. Ela sai da nave, né? E a May percebe que ela não mentiu. Então elas vão lá falar com a mãe Aniceia e com a Coral, né? Junto com o conselho. E a própria May fala, olha, ela quebrou a promessa, ela me disse que ia mentir, mas ela não fez isso. E a Osha diz, olha, era a coisa certa a se fazer, eu queria falar a verdade. A Coral até acusa o Sol de ter usado um truque mental Jedi nela, mas a Osha diz que não, ela disse o que ela queria. Pois ela não quer viver para sempre, né? Junto com a May, ela quer ter a própria vida dela. Ela quer conhecer a galáxia, explorar. Ao ouvir isso, a May fica muito chateada, né? Começa a empurrar, a brigar com a Osha, mas a Coral leva ela para passear, né? Enquanto isso, a Osha vai falar com a Aniceia, né? E ela diz, olha, nosso destino não é decidido por uma força anônima. Você que tem que fazer a sua escolha, se vai puxar o fio ou não. E a Osha pergunta, né, se ela realmente for com eles, se ela vai voltar a ver a mãe. E ela diz, não, você não vai me ver. Mas você não pode deixar que o medo decida por você. A decisão tem que ser sua. Então a Osha decide que ela quer sim ser uma Jedi.
E aí ela abraça a mãe, né, que diz que vai falar com o conselho com o conselho não, com as outras lá, né, do Coven, mas vai levar em consideração o que a Osha quer. Elas dizem uma pra outra que se amam, né? E aí a Osha vai arrumar a mochilinha dela no quarto. Ela até pega o caderno e nós vemos qual foi o desenho que ela fez, que foi o símbolo da Ordem Jedi, né? Só que do nada a May chega, toma o caderno da mão da Osha, diz que ela não vai a lugar nenhum, porque ela não vai deixar, elas vão ficar presas ali. Ela, você não pode me pedir. Ah, sim, você vai ficar aqui porque eu vou te matar. E aí a May sai correndo do quarto, prende a Osha lá dentro e taca fogo no caderno, causando um incêndio. Então a Osha fica desesperada, ela pega um aparelho, né, começa a mexer no painel na parede, abre uma escotilha e consegue sair por ela. Então a gente meio que tem uma elipse, né, uma missão de tempo, onde a Osha tá vagando pelos túneis, né, tá tremendo tudo, pegando fogo, e aí ela chega meio que numa sala do gerador, encontra a May do outro lado, no caso a Osha encontra a May, aí tem uma ponte, né, só que o gerador explode, causando uma ruptura nessa ponte. E aí o Sol também tá correndo desesperado, procurando a May e a Osha, né. E em meio a esse caos, a Osha pergunta pra May onde tá a mãe delas, né, e a May revela que a mãe Anicia está morta. A Osha pergunta o que ela fez, só que a May diz, não, o que você fez. As duas começam a discutir, né? Só que aí a May cai da ponte, o Sol até tenta chegar, mas a Osha também cai e o Sol consegue segurá-la de último momento. Ele puxa ela pra cima e diz que eles têm que ir embora dali, né? E tipo, eles estão passando por um monte de corpo estirado das bruxas lá do Coven. E tipo, nenhum corpo tá queimado, né? Então o que realmente aconteceu ali? Nessa missão de tempo, né? E a May também tava agindo um pouquinho estranha, mas enfim. Muito provavelmente teremos mais flashbacks ao decorrer da temporada. Mas enfim, o Sol fala, né, pra Osha que vai ficar tudo bem. E eles saem dali, tipo, tá tudo pegando fogo. Inclusive as duas luas do planeta de Brandok formam o O lá que a gente vê em The Acolyte, né, na abertura. A Osha acorda meio nervosa, né, sem entender as coisas, meio confusa, perguntando o que está acontecendo, e o Sol chega até ela dizendo que vai ficar tudo bem. Ela tá sendo levada para Coruscant. Ela pergunta o que aconteceu e ele diz, olha, a May começou um incêndio. Ela morreu e sua mãe também. Todas estão mortas. A Osha diz, não, a gente tem que voltar para lá. A gente tem que voltar. Só que o Sol fala que não dá para eles voltarem, não tem mais nada lá. Mas ele diz que a Osha vai ficar segura em Coruscant, né? E se ela quiser, ela pode treinar para ser a Padawan dele. E aí a Osha começa a chorar, né? O Sol abraça ela, dizendo que ela vai ficar bem e que ela nunca mais vai se sentir assim. Ele promete. E assim, né? Corta a cena, nós vemos a árvore de Bunta e quem tá lá? A May procurando a Osha. E assim se encerra mais um episódio. Muito bom, gente. Eu gostei. Eu ainda prefiro o primeiro episódio, mas esse foi bem melhor que o 2. Deu um baita contexto. Minhas teorias. Sim, foi a May que causou o incêndio, mas talvez ela tenha sido influenciada. Eu não acho que tenha sido nem o Sol, que tenha sido culpa do Sol ou do Kelnaka. Eu acho que foi culpa da Indara e do Torben mesmo, porque eles estavam mais distantes. O Sol, de longe, foi o que mais estava se importando com as gêmeas. Ele realmente não conseguiu salvar a May da queda. E o Kelnaka, eu não sei, eu ainda não conheço o personagem, mas minha teoria é essa. Os responsáveis pelo que aconteceu com as bruxas foram a Indara e o Torben. Até porque eles são mestre e aprendiz, né? Então... Mas é isso, gente. Essa foi a review. O episódio foi dirigido pelo Kogonada. Muito boa a direção dele. E aqui, né? Mais uma curiosidade do elenco. As gêmeas Aniceia, né, foram interpretadas pelas irmãs na vida real, Leah Brady e Lauren Brady. A Leah fez a May e a Lauren fez a Osha. A atriz que interpretou a mãe Aniceia foi a Jodie Turner-Smith e a que fez a mãe Coral foi a Margarita Levieva. Era isso. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum de novo. Fico Deus coração, Jesus te ama. Um forte abraço e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.